Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Gostaria de agradecer a todos os agora 278 inscritos pelo carinho com que me recebe todos os dias para ficarem bem informados sobre as principais notícias do nosso glorioso. Galera, antes de iniciar esse jantar alvinegro com o Thiago Crítico, gostaria de deixar bem claro algumas informações que poderão vir a ocorrer na noite de hoje e que poderão ser lançadas aí fake news da nossa mídia independente do Glorioso e também das grandes mídias, tá? Eu li a respeito de um tema que fala aí sobre a possível transferência, né, da partida do Botafogo com a equipe do Brasil de Pelotas, né, para o estádio Mané Garrincha no Distrito Federal em Brasília, mas isso não irá ocorrer, tá? Quem propagar essa notícia de que o Botafogo poderá aí jogar em Brasília com a equipe do Brasil de Pelotas, isso aí é mentira, isso é fake news, tá? Eu tô lendo aqui agora uma matéria que fala a respeito dessa partida, que é a seguinte, galera. Cadê? Matéria do Fogão News. CBF nega pedido do Brasil de Pelotas para levar jogo contra o Botafogo para Brasília. Então, quem se quer mencionar essa matéria das possibilidades, das chances claras de o Botafogo ir até Brasília, tá? E alegrar a sua segunda ou terceira maior torcida fora do Rio de Janeiro, é mentira, é fake news, tá? Nem dei atenção a essa matéria. Vou ler aqui para vocês o porquê dessa matéria aí não ir adiante. O seguinte: a CBF negou o pedido do Brasil de Pelotas para levar o jogo contra a equipe do Botafogo dia 21 de novembro pela penúltima rodada da Série B para Brasília. A informação é do repórter Marcelo Prestes, da Rádio Universidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. O motivo da negativa da entidade máxima do futebol é que o regulamento não permite tal mudança. O artigo 13 do RGC proíbe a transferência de mandos de campo nas últimas 5 rodadas. E como restam aí apenas 4 para ambas as equipes, não pode ocorrer essa mudança. Além desse fato, também tem-se outro inciso da mesma lei que proíbe a mudança sem uma prévia consulta ao órgão, no caso a CBF, no prazo mínimo de 30 dias. Então, Botafogo e Brasil de Pelotas, ou melhor dizendo, Brasil de Pelotas e Botafogo não irão disputar essa partida no estádio em Brasília chamado Mané Garrincha, ou em qualquer outro estádio que não seja o da equipe rio-grandense, tá? Se não tiver condições a equipe do Brasil de Pelotas de atender aos requisitos mínimos de segurança e também a questão aí de gramado, dentre outras coisas, para os atletas, poderá a equipe do Brasil de Pelotas inclusive perder para o WO. Deixa eu ver aqui outras matérias, galera. A questão do contato, né, do Botafogo com os agentes aí do Marco Antônio, tá? A operação aí que tenta o Botafogo realizar para a permanência do atleta Marco Antônio, emprestado junto à equipe do Bahia, tá? Se mostra aí cada vez mais difícil. Afinal, matéria do Fogão Net diz que a equipe do Bahia, tendo em vista a grande importância que o atleta vem tendo dentro de campo para o Botafogo e as ótimas partidas que vem realizando dentro de campo, faz com que a equipe do clube baiano peça aí valores astronômicos para a permanência do atleta em General Severiano. Então, muito dificilmente o Botafogo terá condições de ter a permanência do Marco Antônio para 2022.
Independente do interesse do atleta ou não de permanecer, os direitos federativos correspondem à equipe do Bahia, que não se mostra favorável aí a manter o empréstimo, e sim uma venda. E a venda diz respeito à casa dos 12 milhões e 700 mil reais. Vou ler aqui essa outra matéria rapidamente para vocês. O Bahia pede cerca de 2 milhões de euros, o equivalente atualmente a 12 milhões e 700 mil reais, para negociar Marco Antônio, que está emprestado ao Botafogo em definitivo. A informação é do repórter Ulisses Gama, do Bahia Notícias e da Rádio Salvador FM. Marco Antônio tem contrato com a equipe do Bahia até fevereiro de 2023. E enquanto não chegar nenhuma proposta, ele deve se reapresentar em janeiro para se incorporar ao elenco hoje dirigido pelo técnico Guto Ferreira. O Botafogo já entrou em contato com o staff de Marco Antônio, mas os valores para exercer o direito à compra estão fora da realidade financeira do clube. Assim, o Glorioso ainda tenta uma alternativa para ficar com o jogador, autor aí de 8 gols e 3 assistências durante esta Série B. Deixa eu ver aqui outras notícias, galera. Algo que eu achei interessante. Aqui. Matéria do Fogonete, galera. Narrador. Abre aspas. O Botafogo grande incomoda. Esse é o temor de muita gente. Fecha aspas. Vamos lá. Rebaixado para a Série B em 2021 no Campeonato Brasileiro de 2020, Botafogo está muito perto de conquistar o acesso no mesmo ano sem precisar de viradas de mesa, algo que é recorrente para algumas equipes do Rio, casos aí de Flamengo e Fluminense. Mas dentro de campo, com resultados positivos e a liderança, ainda assim o clube segue alvo de críticas e desconfiança externa por parte aí da grande mídia. O narrador Rob Porto resumiu a situação. O Botafogo grande incomoda, essa é a verdade, esse é o temor de muita gente, escreveu Rob Porto em seu perfil no Twitter. A postagem gerou muitos comentários de rivais desmerecendo o Botafogo, o que prova que Rob tinha razão em seu Twitter. Líder da Série B, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a equipe da Associação Atlética Ponte Preta, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. O jogo pode selar o acesso para a Série A perante a equipe alvinegra em Campinas. Partida essa que será muito importante para o Botafogo diante de alguns resultados que já vêm ocorrendo durante a semana da 35ª rodada, em que o Botafogo tem aí mais uma vez a chance de não só vencer fora de casa, mas manter aí a distância para o vice-líder, agora a equipe do Coritiba, e tendo aí a oportunidade de sagrar-se campeão após aí os próximos confrontos, tá? Deixa eu ver outra matéria. Sobre questão de renovações e manutenções de jogadores, algo chamou mais uma vez a atenção. Após a questão do Daniel Borges, que teve aí revelado que tinha um gatilho em contrato que faria com que o Botafogo, ao término do campeonato, renovasse automaticamente, tendo a obrigação o Botafogo de pagar um montante equivalente a 1 milhão e 200 mil reais, o Botafogo vem mostrando mais uma vez aí alguns descuidos quanto à realização de contrato com os jogadores, tá? E mais um contrato aí é colocado à tona diante da mídia tradicional para a torcida. A matéria do Fogão Net fala sobre cláusula contratual de acesso do atleta Gilvan, o zagueiro canhoto, emprestado pela equipe do Atlético Goianiense, que deve renovar com o Botafogo aí até o fim de 2022.
E a matéria diz o seguinte: Gilvan deve permanecer no Botafogo por mais um ano. Contratado no início da temporada, o zagueiro tem contrato que prevê renovação automática até o fim de 2022. Em caso de acesso para a Série A, a informação é do canal do Medeiros. Com o Botafogo com 99% de chance de sacramentar a sua ida para a Série A, o zagueiro que completa 32 anos nesta quarta-feira poderá renovar o contrato de forma automática por mais um ano. Gilvan foi titular do Botafogo em parte dessa grandiosa temporada alvinegra aí na Série B e não do início, né? Não vou comentar os campeonatos ridículos que fez o Botafogo na Copa do Brasil e Carioca, e sim na Série B. Gilvan foi titular do Botafogo em parte dessa temporada, sobretudo com o técnico anterior, o Marcelo Chamusca. Nos últimos jogos, Joel Carli e Canu se firmaram na equipe. Já com o argentino suspenso, Gilvan pode retornar no jogo contra a equipe da Ponte Preta nesta quinta-feira. Galera, mais uma renovação aí empurrada na garganta da torcida alvinegra. A permanência do Daniel Borges até salutar para o Botafogo. Ao final de contas, o atleta vem despontando muito bem, um atleta jovem, um atleta que tomou conta da posição. Finalmente o Botafogo tem um lateral direito após uma temporada ridícula no ano de 2020 e início de 2021, mas com a utilização do Daniel Borges e o seu destaque positivo dentro de campo, aí algo a se comemorar, tá? Infelizmente temos aí que dispor de um valor aí em torno de 600 mil, que é o que o Botafogo tenta aí pagar para a renovação do atleta, ainda 1 milhão e 200, mas é um atleta que irá ajudar aí ao Botafogo no ano de 2022. Já o Gilvan é um zagueiro aí que desperta aí a fúria da torcida, é um atleta já experiente, um atleta que não se mostrou aí tão interessante para a torcida e para propriamente dita o clube, né? Mas infelizmente teremos aí, por força de contrato e de gatilhos aí no contrato do jogador, ter que aturar esse cabeça de bagre aí por pelo menos mais um ano em campo, né? Deixa eu ver outras matérias, galera. Essa sim, uma matéria importante e interessante, já que estamos falando em negociações que podem gerar aí riquezas e lucros financeiramente para o Botafogo no futuro. Contrato de Renzo, atleta jovem da base, né? O atleta aí boliviano, prevê multa rescisória de 20 milhões de dólares, tá? E a palavra é o seguinte, abre aspas, palavras do atleta: quero ajudar o Botafogo com gols, tá? Atualmente o dólar gira em torno de R$ 5,40, R$ 5,50. Se arredondarmos para baixo para cinco reais, tá? 20 milhões de reais, ou melhor dizendo, 20 milhões de dólares equivale atualmente a 100 milhões de reais. Um valor interessante para um atleta aí jovem, um atleta com 18 anos de idade, o meio atacante botafoguense aí, o Renzo. O primeiro contrato profissional do Botafogo com o atacante brasileiro naturalizado boliviano Renzo Alcon estabelece uma multa rescisória para o exterior de cerca de 20 milhões de dólares, algo equivalente aí a 110 milhões, e forma o canal aí do Thiago Franca. Renzo celebrou a assinatura do seu contrato, que vale até o fim de 2024. Em entrevista ao canal boliviano Unitel, ano que vem um atacante de 17 anos integrará o elenco sub-20 do Glorioso. Todo esse tempo de trabalho foi recompensado e quero mostrar muito meus objetivos, que são chegar ao profissional, e quero ajudar com o Botafogo com gols e chegar à seleção principal, tá, do meu país, a Bolívia.
Quero mostrar o meu potencial em campo, disse Renzo, cujo ídolo é Marcelo Moreno, atleta da equipe do Cruzeiro. Quero chegar muito perto dele no nível técnico. Como ídolo, como jogador, é uma pessoa na qual tenho muita inspiração. Renzo passou pela base do Fluminense e do Vasco antes de chegar ao Botafogo, onde está aí há cerca de 3 anos. Boa sorte aí ao atleta Renzo, um jogador aí que tem, na minha opinião, mais qualidade técnica do que o cabelo de boneca do Matheus Nascimento. Tá? O atleta, inclusive o Matheus Nascimento, que está aí com a seleção brasileira de base, tá disputando um torneio lá no México. Tá? Boa sorte aí pro cabeça de pica doida, Matheus Nascimento. Matéria do Jornal o Dia, novamente aí notícias a respeito sobre renovações. Tá? Mais um atleta aí do Mirassol que está aí na mira de outras equipes, né? Além de Daniel Borges, que agora permanece como atleta do clube, né? Por força de contrato, aí o gatilho de renovação automática. Temos aí o interesse do Botafogo, tá? Na renovação do atleta. E em matéria exclusiva do jornal O Dia, a equipe do Mirassol, detentora dos direitos, né, econômicos do jovem jogador aí, o volante que caiu nas graças da torcida, o Luiz Oyama, o nosso samurai, né, afirma que ainda não foi procurado pelo Botafogo para debater a sua situação, né, a situação aí do Oyama, diz a equipe do Mirassol. E abre aspas, queremos ele para o Paulistão, fecha aspas, a equipe aí do Mirassol. O presidente do clube paulista, Edson Antônio, conversou rapidamente com o jornal O Dia e disse que conta com o volante para o começo da temporada de 2022, mas que não irá dificultar a vida do atleta caso o Botafogo tenha interesse aí na sua permanência e também o atleta em questão. Perto de sacramentar o retorno à elite, o Botafogo precisará resolver ainda algumas pendências no elenco de jogadores aí que se destacaram positivamente em 2021, mas estão aí emprestados por outras equipes e não pertencem então ao clube. É o caso do volante Oyama, que está cedido pelo Mirassol ao Alvinegro até o fim desta Série B. Pelo menos até o momento, o Botafogo ainda não se movimentou nos bastidores para resolver a situação de Oyama. Pelo menos foi o que garantiu Edson Antônio, presidente do Mirassol. Em contato com a reportagem, o mandatário da equipe paulista garantiu que em nenhum momento o Alvinegro iniciou tratativas para tentar a permanência do volante em General Severiano. E abre aspas. Até o momento ninguém do Botafogo, ninguém mesmo, falou a respeito ou nos procurou sobre o atleta Oyama, que é muito importante com a bonita história aqui no Mirassol. Queremos tê-lo para a disputa do Paulistão, mas também vamos entender se ele receber uma proposta de algum clube da Série A e que queira topar aí o desafio, mas até o momento nenhum contato do Botafogo. Acredito, né, na minha opinião, que o Botafogo está dando mole ao não procurar aí a direção do clube paulista aí para uma renovação com o atleta. Então esperamos que o Botafogo tenha aí o tão sonhado profissionalismo e que possa ir atrás do atleta finalmente para resolver essas questões, essas pendências, para termos aí um atleta de alto rendimento para 2022. Inclusive, uma matéria fala a respeito aí de um ex-treinador botafoguense que exalta as qualidades aí do atleta, que é o René Simões, tá? O ex-treinador do Botafogo, daquela excelentíssima campanha em 2015, da qual o Botafogo sagrou-se campeão com 73 pontos, né? O treinador aí, hoje comentarista do programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, tá? Da Rede Bandeirantes de televisão, afirma que se surpreendeu com a qualidade do atleta. Eu vou ler aqui para vocês essas questões.
O comentarista René Simões, dos Donos da Bola da Band, exaltou o meio-campista Luiz Oyama. Além disso, o ex-técnico do Glorioso destacou que se surpreendeu com o desempenho do jogador alvinegro no Brasileirão desta Série B. Abre aspas, sou fã demais do Oyama, que jogador. A bola anda com ele e ele pensa o jogo. Às vezes o cara toca a bola, mas não pensa tanto. Esse é um jogador que vem me surpreendendo muito pela forma de pensar o jogo. Você vê que os dois passes contra a equipe do Vasco não são por acaso. Pensou na situação do adversário e do time, disse o comentarista aí René Simões. O ex-técnico do Botafogo enxerga o time alvinegro mais maduro para enfrentar a equipe campineira nesta quinta-feira, no confronto aí que pode aí distanciar ainda mais o Botafogo do quinto e sexto colocados, que ainda brigam por uma vaga na Série A, e também principalmente aí selar aí uma possível liderança que faria com que o Botafogo tivesse aí ainda mais chances de sagrar-se campeão, né, desta competição. Deixa eu ver aqui. Outra questão, galera. E para terminar o jantar com o Thiago Crítico, galera, gostaria de falar a respeito dessa matéria também do Fogão Neto, que fala a respeito dos ingressos a serem vendidos para o próximo confronto do Botafogo dentro de casa, tá? Não a próxima rodada contra a equipe da Ponte Preta, em sim a 36ª rodada contra a equipe do Operário, tá? O Botafogo vendeu aí quase todos os seus ingressos aí para o confronto dentro de casa, confronto esse que será um divisor de águas caso o Botafogo vença nesta quinta-feira a equipe da Ponte Preta, e torcendo aí por tropeços de Goiás, a equipe do Avaí e também de Coritiba, pode aí abrir uma longa vantagem, se distanciando ainda mais dos seus adversários e podendo sagrar-se campeão, quem sabe em cima da equipe do Operário. O estádio Newton Santos deve estar cheio na próxima segunda-feira. Com um vídeo de Chay, o Botafogo anunciou que os ingressos para o setor leste inferior já estão esgotados para o duelo contra o Operário. Mais de 8.000 bilhetes já foram aí comercializados. O clube disponibilizou ao todo uma carga de 29.900 ingressos. Os bilhetes seguem à venda no site www.botafogo.com/ingresso. Agora para os setores norte e oeste inferior, além dos camarotes, setor oeste e tribuna de honra. Botafogo e Operário se enfrentam na próxima segunda-feira, feriado do dia da Proclamação da República, às 16 horas, 4 da tarde, horário de Brasília, naquele que pode ser o jogo do acesso ou até mesmo do título da Série B. E lembrando, galera, atenção, só estarão aptos a acessar o estádio no dia do jogo os torcedores que estiverem em dia com o calendário de vacinação do Rio de Janeiro e preencherem aí um dos requisitos abaixo. Acima de 60 anos, 14 dias após a terceira dose da vacina, vacinados até o dia 1º de novembro de 2021. 2 doses da vacina mais o teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento. Para pessoas entre 12 e 59 anos, terão de ter aí 14 dias após a dose única da vacina, vacinados até o dia 1º de novembro, ou 14 dias após a segunda dose da vacina, até o dia 1º também de novembro, ou a dose única da vacina mais um teste de antígeno negativo de anticorpos realizado em até 48 horas antes do confronto, ou seja, 2 dias antes da partida, o que seria aí no sábado deste final de semana aí. Menores de 12 anos com teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento também. O teste será obrigatório para quem tomou a segunda, a terceira ou dose única há menos de 14 dias da partida. Importante, o torcedor que não
estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro, estará automaticamente inabilitado, ou seja, não poderá aí assistir a este confronto, tá? E acessar o jogo mesmo com a realização do teste de antígeno. Terá então que ao menos ter tomado uma das vacinas, tá? O serviço do jogo. A carga disponibilizada será de 29.990 ingressos. A venda será realizada através do check-in do botafogo.com.br/ingresso, tá? Isso totalmente virtual. E os ingressos serão comercializados até às 16 horas de segunda-feira, dia da partida. Não haverá venda em postos físicos, mas o torcedor poderá realizar a retirada do seu ingresso em um dos pontos físicos indicados. A abertura dos portões iniciará 2 horas antes do confronto, ou seja, às 14 horas, 2 horas da tarde, horário de Brasília, da segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Aqueles que têm aí as condições necessárias de ir ao estádio, eu peço encarecidamente, você torcedor do Rio de Janeiro, que ama e respeita o Botafogo, que vá até o confronto, tá? Apoie o Botafogo e veja o nosso glorioso sagrar-se campeão desta competição no ano de 2021. Infelizmente, Thiago, o crítico alvinegro, não pode aí ir até o estádio, pois moro em Pernambuco. Sou torcedor alvinegro do estado de Pernambuco e não tenho condições financeiras para ir ao estádio. Gostaria muito de ir, tá, ajudar o nosso glorioso, mas infelizmente estarei aqui na torcida, sentadinho no meu sofá, apoiando e gritando o nome do Fogão. Beleza, galera? Saudações botafoguenses a todos os inscritos no canal Thiago Crítico, e aqueles que ainda não são inscritos, peço, se inscrevam no canal, deixe o seu like para fortalecer o trabalho deste que vos fala, tá? Compartilhe esse e demais conteúdos do meu canal para demais amigos e amigas botafoguenses, para que juntos fortalecemos aí as mídias sociais e mídias independentes do nosso Botafogo, trazendo informações diárias com conteúdo verdadeiro, com informações de qualidade que exaltem e enalteçam o Botafogo de Futebol e Regatas. Beleza, galera? Me ajude aí até o término dessa competição no mês de novembro, ultrapassar a barreira dos 300 inscritos. Atualmente conto com 278 inscritos no canal e peço que você, que ainda não é inscrito, me ajude a fortalecer o meu canal, o meu conteúdo. Beleza, galera? Saudações botafoguenses a todos, tamo junto, fui e avante Fogão!